Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos contra 5, que os professores ministrem a disciplina de ensino religioso, de educação religiosa confessional. O que isso quer dizer? Que de agora em diante os professores da rede pública podem ensinar aos alunos aquilo que eles acreditam, a religião que eles praticam e os princípios da religião na qual eles acreditam. Isso foi parado no Supremo Tribunal por causa de um acordo que houve entre o Ministério de Relações Exteriores e o Vaticano para permitir esse tipo de ensino confessional, ao invés de um ensino mais abrangente, de um ensino da história das religiões, que apresentasse as diferentes vertentes, o que são as religiões, suas variações. Então agora, além disso, além de ser permitido esse tipo de formação, esse tipo de apresentação mais abrangente, mais ampla do que são as religiões, um professor pode ensinar, por exemplo, um professor católico pode ensinar o que é o catolicismo, quais são os dogmas do catolicismo, as orações do catolicismo. Então você pode fazer um ensino religioso voltado para uma religião específica. Isso permite que um rabino possa dar aula também ensinando os princípios do judaísmo, e supõe também que permita que um muçulmano ensine islamismo para os alunos, ou que um espírita ensine espiritismo, ou qualquer tipo de religião, qualquer tipo de professor que seja devoto de algum tipo de religião, desde que seja concursado, obviamente, possa dar aula de acordo com aquilo que ele acredita. É claro que quando a gente fala em ensino religioso confessional, o que vem em mente logo de cara é cristianismo. Boa parte da população brasileira é cristã, mais de 80% da população é cristã, então esse ensino religioso vai ser cristão. Acho que muita gente não tem problema com isso, se um professor for ensinar o cristianismo, mas se um professor for um umbandista, por exemplo, imagino que boa parte dos pais brasileiros não vai se sentir muito confortável com esse fato. E também, se um professor for ateu, por exemplo, será que ele pode ensinar para o aluno agora que as religiões são mitos, que as religiões são construções históricas sem nenhum tipo de fundamento, que Deus não existe? Essa é uma pergunta que eu me faço, e eu suponho que, enquanto que muito pai vai se sentir agora reconfortado em saber que o filho vai aprender os dogmas que eles já acreditam, outros pais vão se sentir ofendidos pelo fato de estar ensinando coisas nas quais eles não acreditam. É uma disciplina facultativa, então os pais podem escolher ou não se o filho vai cursar essa disciplina, mas por outro lado a gente sabe que afinal das contas é muito mais complexo do que isso. O que eu acho um pouco estranho é que isso vem na contramão de um outro projeto que está sendo discutido, que é o projeto da Escola Sem Partido, no qual os professores não podem forçar os seus dogmas aos alunos, não podem forçar os seus princípios ideológicos aos alunos. Ou seja, por um lado, o Supremo decide agora que um professor de ensino religioso pode ensinar o seu dogma, e por outro lado, há uma discussão para evitar que professores doutrinem ideologicamente os alunos. É claro que também nesse outro caso aí, que é um outro assunto, é uma outra discussão, a luta é contra o marxismo, a luta é contra o comunismo. Políticos e movimentos liberais e de direita querem evitar a doutrinação marxista nas escolas, como se todo professor de história, filosofia, sociologia fosse naturalmente marxista, fosse naturalmente de esquerda, o que é uma bobagem. Eu conheço vários professores dessas disciplinas que não são marxistas. Eu sou formado em filosofia, não sou marxista, não me considero de esquerda, pelo menos não dessa esquerda comunista, marxista. Então é uma grande besteira. E são mais 2 fatores que a gente tem que discutir aqui. Primeiro é que o marxismo, o comunismo, foi um movimento histórico muito forte no século XIX e século XX, então não há como desprezar esse processo, não há como desprezar a influência que o marxismo e o comunismo tiveram na sociedade global ao longo desse último século. Não há como desprezar isso. E foi realmente um motor, foi a luta entre democracias e estados comunistas autoritários, foi a luta entre liberalismo e comunismo que regeu boa parte do século XX, que regeu a Guerra Fria, que regeu a formação de estados comunistas como da União Soviética, como da China, como de Cuba. Então não há como desprezar a importância desse movimento. E também não dá para desprezar a importância dos intelectuais de esquerdas que tiveram durante o século XX também. Boa parte da produção intelectual relevante do século XX foi de autores de esquerda. Sartre, Foucault, os filósofos da Escola de Frankfurt, Habermas. Quer dizer, a gente pode ficar citando uma porção de autores de orientação de esquerda que foram muito relevantes e que pautaram o debate ideológico no século XX. Então, nessa proposta de lei da Escola Sem Partido, os professores deveriam apontar os 2 lados da moeda, e eu acho isso realmente válido, mas, por outro lado, o lado dessa moeda pende muito mais para a esquerda, porque a produção foi muito mais reconhecida, muito mais debatida, e que serviu também para vários movimentos sociais, como de direitos civis, como de feminismo, como de movimentos LGBT, ou seja, serviu para vários movimentos que transformaram a sociedade recente, que permitiram um monte de avanços em certas áreas, para certas minorias étnicas ou religiosas ou sexuais. Então eu não consigo pensar como um professor de história vai pesar isso e vai
conseguir desprezar a importância que a esquerda teve no debate político e ideológico durante o século XX. Já em relação à religião, é o extremo oposto dessa proposta, né? Como eu disse, em um lado você quer proibir que o professor ensine a ideologia na qual ele acredita, e por outro lado você quer permitir que um professor ensine o dogma no qual ele acredita. Então parece que está indo na contramão, são dois princípios totalmente diferentes e conflitantes. Então eu vou dizer o que eu penso. Eu não acho que um professor deva ser impedido de dizer o que ele pensa. Eu realmente não concordo que ele doutrine ideologicamente. Eu nem sei se isso é possível. Você pensar que os alunos são marionetes altamente influenciáveis, manipuláveis, sendo que isso não é verdade. A gente sabe muito bem que os adolescentes já têm suas próprias ideias, já sabem o que eles querem. Muitas vezes eles debatem com os professores, muitas vezes eles discordam dos professores, muitas vezes eles ignoram o professor que está falando na sala de aula. Então realmente eu não acho que o professor tem esse poder de doutrinar ninguém. Eu acho que a família e os amigos têm mais influência nesse tipo de formação ideológica do que a escola, do que até mesmo a religião. Então, para mim, é um debate um pouco tolo e um pouco superficial achar que a gente tem esse poder. Porque eu penso que as pessoas se aproximam daquilo que elas já estão propensas a acreditar. Eu acho que alguém que é de direita, alguém que nasce num lar de direita, está mais propenso a se aproximar de um pensamento de direita, enquanto que alguém que nasce num lar mais esquerda está mais propenso a se aproximar da esquerda. Por outro lado, eu não acho que deva ser ensinado religião na escola. O não ensino religioso não é uma disciplina que fale sobre isso. Isso deveria ser parte da disciplina de história. Durante a disciplina de história, o professor vai ensinar como surgiram as religiões, como elas influenciaram o percurso histórico, como, por exemplo, o cristianismo influenciou as grandes navegações, a conversão dos nativos americanos, sabe? Então, esse tipo de coisa faz parte da história, faz parte do processo histórico e deveria fazer parte da história, não de uma disciplina à parte. Eu não apenas sou contra que o professor ensine o seu dogma religioso numa disciplina de ensino religioso, como eu sou contra a disciplina de ensino religioso na escola. Isso não deveria ser parte. Isso deveria ser parte da formação familiar, da catequese, da igreja, de qual for o meio pela qual a pessoa aprende a religião dela e se doutrina. Não deveria ser função da escola nem doutrinar ninguém e nem formar uma disciplina sobre isso. Então, para resumir, eu sou contra essa noção de escola sem partido, porque isso não existe. Se a escola não for revolucionária, não instigar o senso crítico revolucionário, ela vai instigar o conservadorismo, ela vai ser reacionária. Não existe escola sem partido. Não existe meio termo nesse sentido. Não existe. Não existe. Ou ela é conservadora, ou ela é um braço do Estado, ou ela opera para consolidar o Estado, ou ela forma pessoas que vão questionar, que vão apoiar o Estado quando ele está certo e vão questionar o Estado quando ele está errado. Então não existe escola sem partido, não existe escola sem ideologia, não existe vida sem ideologia. Todos nós temos nossas próprias ideologias que podem, às vezes, ser conflitantes entre si. A gente pode ter ideologias conflitantes para vários tipos de funções no nosso dia a dia, mas não existe um mundo sem ideologia. É o que move nossas relações sociais. E eu sou contra o ensino religioso. Eu não sou apenas contra o ensino religioso confessional. Eu sou contra o ensino religioso. A escola não deve ensinar religião para as pessoas, a não ser como parte da história. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês estão acompanhando esses debates aí, tanto sobre a escola sem partido, quanto sobre o ensino confessional religioso nas escolas. Deixe embaixo no comentário aqui, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não é ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.